Motivo de alegria estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Irmãos, você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 5. Versículo de número 5. Marcos, capítulo 5, versículo 5. Somente o 5 e o 6. Todos acharam, irmãos? Que vai dizer desta forma: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Pai, não é desfazendo da oração do pastor, mas como de costume, ó Deus. Pai, de mim não tenho nada a oferecer para a tua igreja. Confesso ao Senhor, ó Pai, que sem a tua presença na minha vida, nada posso fazer, ó Pai. Porque a tua misericórdia, ela dura para sempre sobre as nossas vidas. Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha aparecer, ó Pai. Prepara os nossos corações para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Deus, eis-me aqui para fazer o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, para você entender esta mensagem, eu tenho que trazer o contexto bíblico dela. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que já sendo já a tarde, Jesus ele dá uma ordem para o discípulo. E qual é a ordem que Jesus vai dar para o discípulo? Jesus vai falar com o discípulo: olha, entraremos no barco e passaremos para o outro lado. Por quê? Porque Jesus ele tinha uma obra a fazer do outro lado. E a Bíblia diz então que o discípulo entra com Jesus no barco e eles começam a embarcar com Jesus para o outro lado do mar, da margem, a uma cidade por nome de Gadara. E a Bíblia diz então que entra Jesus juntamente com seus discípulos, e eles entram naquela embarcação e eles estão indo em direção a uma cidade por nome de Gadara, em Decápolis, aonde o povo servia a Deus pagão, aonde o povo fazia tudo contra a vontade de Deus. Então Jesus ele decide reunir com o discípulo e ir para essa cidade em Gadara. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele entra no barco, que eles começam a navegar, atravessando o mar para poder chegar a essa cidade, a Bíblia diz que quando eles estão em meio ao mar, vai vir uma grande tempestade. E a Bíblia diz então que quando o discípulo eles vão ver aquela tempestade, eles vão temer. Só que é interessante, irmão, nós observarmos que alguns dos discípulos que estavam com Jesus eram discípulos que eles entendiam do mar. Por quê? Porque eram discípulos que viveu através da pesca. Quando Jesus chamou ele para o chamado, eles pescavam. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, eram discípulos que eles viviam na pesca. Então eles já entendiam do mar, eles já entendiam a forma que o mar ele era. Só que é interessante que, por mais que eles eram pescadores, quando a tempestade se levanta no meio do mar, o discípulo eles vão temer. Mas espera lá, eles não eram pescador, eles não entendiam de mar. Por que o discípulo eles vão temer? Porque a tempestade a qual os discípulos eles estavam sobrevivenciando naquele momento não era uma tempestade a qual eles já estavam acostumados a ver quando eles estavam pescando. A tempestade a qual os discípulos estavam passando era uma tempestade forte, era uma tempestade que eles nunca tinham visto acontecer sobre as suas vidas. Por quê? Porque eles vão temer a tempestade. A Bíblia diz que eles vão chegar até Jesus, que está na polpa do barco dormindo, e eles vão despertar Jesus por causa da tempestade que eles estavam enfrentando. Então, por mais que os discípulos eles eram pescadores, quando eles vão ver a tempestade enfurecida, eles vão temer. E é assim na minha e na sua vida, irmãos.
muitas das vezes nós passamos por um momento, por situação difícil, que nós vamos temer, porque isso é o lado humano nosso. Nós vamos temer, vamos ter medo. Por quê? Porque nós somos carne, e o discípulo, por eles também ser carne, eles vão temer a tempestade a qual eles estavam vivenciando. Só que é interessante que a tempestade bate, a tempestade chega, mas os discípulos eles vão despertar Jesus. Então eu quero dizer para você que nessa noite, eu não sei qual tempestade você tem passado, eu não sei qual tem sido a fúria do mar sobre a sua vida, eu não sei qual é a provação que tem chegado na sua casa, na tua família, eu não sei se é a enfermidade, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema com seu casamento, mas eu quero dizer para você que nessa noite, assim como o discípulo despertou Jesus em meio àquela tempestade, nessa noite é noite de você despertar Jesus e colocar o problema como você está passando, essa tempestade, essa luta, essa provação, essa situação difícil. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com seu coração triste, quem sabe você chegou aqui nessa noite com um problema a qual você não tem conseguido resolver, com um problema no meio da tua família, mas eu quero dizer para você que nessa noite, o mesmo Jesus que fez a tempestade se acalmar naquele grande dia, Ele está aqui nessa noite também para poder fazer essa tempestade cessar na sua vida. Mas é necessário despertar Jesus. É interessante, irmãos, que Jesus, logo quando eles entram na embarcação, ele já vai dizer: olha, entraremos e passaremos para o outro lado. Então poderia vir tempestade, poderia vir as lutas, poderia vir as artimanhas do diabo, mas ele já disse que eles passariam. Então a palavra dele tem que se cumprir. A Bíblia diz então que eles chegam até essa cidade. E como eles vão chegar até a essa cidade ali em Gadara, a Bíblia diz que vai vir um homem que ele tinha uma legião de demônios, de espíritos imundos. Quem são esses espíritos imundos? Apocalipse, no seu capítulo de número 9, capítulo de número 12, versículo de número 9 vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quem são os demônios que estão na vida daquele homem gadareno? São os anjos que um dia foi criatura de Deus, mas por fato de se rebeliar contra Deus, eles foram precipitados na terra. Satanás juntamente com seus anjos. Então nós temos que entender algo aqui muito interessante, irmãos. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo número 5, que o diabo ele anda em redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que entender que o maior adversário da minha e da sua vida é Satanás e os seus anjos caídos. Você entendeu uma coisa? A Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ele está dizendo: a nossa luta é contra principado, potestade, príncipe e forças espirituais da maldade. É Paulo dizendo: olha, a luta de vocês não é vocês contra vocês, mas contra os principados. Quem são os principados? Somos os demônios. E para nós entendermos, nós temos que entender que no mundo espiritual há uma hierarquia muito grande entre principado, potestade e as forças espirituais da maldade. Ou seja, Satanás e seus anjos caídos, eles andam organizadamente. O diabo no seu mundo celestial, o diabo, ele anda organizado juntamente com seus anjos, com os principados, as forças espirituais da maldade. É uma hierarquia celestial. Então nós temos que entender que no mundo espiritual, Satanás juntamente com seus anjos, eles são organizados. A Bíblia diz que Jesus, ele desembarca na cidade de Gadara. E quando Jesus ele vai desembarcar, está vindo esse homem com uma legião de demônios. Era cerca de 6.000 demônios alojados no corpo deste homem. A Bíblia diz que esse homem ele vivia pelo sepulcro, ele vivia clamando pelo sepulcro.
e ele pegava pedras e começava a bater sobre o seu corpo. É para você ver o que o diabo ele faz com o homem que ele não tem a presença de Deus. Então, por mais que muitas das vezes nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, eu quero dizer para você que o diabo ele está todo o tempo tentando me parar e tentando te parar também, tentando te desanimar. Você quer ver uma coisa? Como o diabo ele não tem pressa de derrubar ninguém. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3, que Deus ele dá uma ordem para que o homem não comesse do fruto. Só que a Bíblia diz que quem está pelo jardim era quem? Era Satanás, e ele mais astuto, mais esperto do que a mulher, ele vai pegar no fruto, vai dar para que a mulher comesse. E a mulher pega o fruto e vai até Adão e dá o fruto para Adão comer. É para você ver, Adão, ele era a criatura perfeita, feita por Deus, mas o diabo não teve pressa de derrubar Adão. O diabo ele não teve pressa de querer pegar Adão com a sua cilada, com as suas armadilhas. Eu quero que você entenda aqui nessa noite que Satanás ele não tem pressa de derrubar ninguém. O diabo ele não tem pressa de pegar ninguém. Se não há uma coisa que Satanás tem, ele tem a paciência. Nós podemos também tirar para o Davi, o homem que ele era segundo o coração de Deus. Olha para você ver, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi ele deixou uma brecha aberta para que o diabo entrasse e ele fizesse arruaça na vida do rei Davi. Qual foi a brecha que Davi deixou? Davi ele deixou de ir para a guerra e ele ficou passeando no terraço do seu palácio. E a Bíblia diz que quando Davi ele está ali no terraço do seu palácio passeando, ele vai ver Batseba, a mulher de Urias, se banhando. E quando ele vai ver a mulher se banhando, o diabo achou a brecha na vida de rei Davi. Rei Davi vai fazer com que vai ficar com a mulher de Urias e depois vai planejar a morte de Urias. Só que a espada desceu dentro da casa do rei Davi. Eu quero que você entenda, irmãos, o diabo ele precisa apenas de uma brecha para ele entrar e ele fazer o desastre. Ele não precisa de muita coisa, ele precisa apenas de uma brechinha para ele entrar e ele fazer a ruína na vida do ser humano. Se não uma coisa que o diabo odeia é a mim, e o diabo odeia também a você. Olha para você ver, o gadareno ele sofreu nas mãos de Satanás. Era 6.000 demônios alojados naquele homem, porque ele não tinha a presença de Deus. O rei Davi ele até tinha a presença de Deus, mas ele deixou a brecha para que o diabo entrasse e ele fizesse a arruaça. Por mais que eu e você nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós temos que sempre observar as brechas, não deixar as brechas abertas, porque o diabo ele não precisa de muita coisa para poder me destruir e destruir você também. O diabo ele precisa de pouca coisa para poder me destruir. E que essas poucas coisas que muitas das vezes nós deixamos, que nessa noite nós viemos fechar os nossos olhos, nós viemos reparar a nossa vida e nós viemos fechar as brechas que muitas das vezes está aberta para que Satanás ele entre. Que é isso, pregador? Você está pregando? Não, irmãos, eu estou pregando para todos nós que estamos aqui. Eu não estou falando para você, eu não estou falando para A, para B, eu estou falando também para mim. Porque antes mesmo de eu pregar a palavra, do pregador pregar a palavra, ele olha as escrituras e primeiro, antes de Deus falar com você que está nos ouvindo, a palavra primeiro fala com nós que estamos estudando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que parar, analisar a nossa vida e fechar as brechas. Sansão, o homem que era nazireu, a Bíblia diz que Dalila, Sansão já havia mentido 3 vezes para Dalila, falando o seu segredo. Só que é interessante que ela vai chegar até Sansão, assim já falou para mim 3 vezes que é, e o segredo não é. A Bíblia diz então que ele fala para Dalila qual que era o segredo. Ele não poderia raspar o seu cabelo. Então a brecha Sansão abriu para o diabo entrar. E o diabo entrou na brecha que Sansão abriu. E o que aconteceu com Sansão? Custou a sua vida. Então, irmãos, nós temos que fechar as brechas para que o diabo ele não venha entrar, que muitas das vezes nas brechas que estão abertas. Quando Jesus ele se desembarca em Gadara, o endemoniado entrou em encontro com Jesus.
E é interessante que quando ele vem ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra nos pés de Jesus e ele vai adorar. É interessante isso aqui, irmãos, que até o diabo ele tem que prostrar os pés de Jesus e ele tem que adorar Jesus. A Bíblia diz que ele fala com Jesus: o que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo? Por que o diabo vai dizer para Jesus dessa forma? Porque o dia da libertação chegou na vida daquele homem. E o diabo já sabia que quem tinha chegado naquela terra ali tinha o poder de libertar aquele homem que estava sofrendo com aquela legião. E o que os demônios vai dizer para aquele homem quando ele para Jesus quando ele se zibar? Te peço que não nos atormenta. É interessante que o diabo ele estava atormentando aquele homem. Aquele homem estava sofrendo nas garras de Satanás. Aquele homem estava aprisionado nas garras de Satanás. Porque a Bíblia diz que aquele homem já tinha sido preso com grilhões, com cadeias, e nada adiantava, porque ele pegava os grilhões, ele pegava as cadeias e ele arrebentava tudo. Só que quando Jesus chega, o diabo vai dizer que para que Jesus não tormentasse eles. Interessante que atormentar o homem, o diabo estava atormentando. Tirando a paz do gadareno, o diabo estava tirando. Tirando o sossego do gadareno, o diabo estava tirando. O homem que não poderia viver no meio da sociedade. A moralidade daquele homem, ele não tinha com a sociedade. O homem desprezado, o homem que vivia pelo sepulcro, clamando, quem sabe por misericórdia. O homem que não tinha família, o homem que não tinha aonde ele dormir, aonde ele se deitar, aonde ele se alimentar. O homem que estava sendo oprimido pelo diabo, o homem que estava cativo por Satanás, o homem que estava sendo oprimido pelo demônio. Porque é assim que Satanás faz, irmãos. O diabo ele sabe oprimir as pessoas. O diabo ele sabe escravizar as pessoas. Só que vai chegar o dia da libertação na vida daquele homem. Vai chegar o dia daquele homem ter um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, algo sobrenatural acontece, irmão. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, algo sobrenatural tem de acontecer. Mas tem que ser aquele encontro verdadeiro. Tem que ser aquele encontro com sinceridade. Tem que ser aquele encontro com fé, acreditando, para que o sobrenatural venha acontecer. Quem sabe Jesus, quem sabe não, Jesus já sabia que em Gadara tinha um homem que estava sendo oprimido por Satanás. Só que Jesus decide ir até essa cidade, libertar aquele homem de Satanás. Jesus chega até a cidade, o homem vem ter um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai perguntar: qual é o teu nome? Aí vai dizer: nosso teu nome é Legião, porque somos muitos que estamos alojados nesse povo. Agora para e pense uma coisa: se um demônio só, ele é furioso, imagina 6.000 demônios alojados em um corpo só. Se você vai expulsar um espírito imundo que está no corpo de uma pessoa, já é difícil. Imagine uma legião de demônios em um corpo só. Só que para Jesus não importa quantos demônios tem. Jesus não quer saber se tem 6.000. Jesus não quer saber se tem 5.000, se tem 4.000, se tem 3.000. Quando Jesus chega, até os demônios têm que bater em retirada. E essa autoridade, esse poder, Jesus ele nos deu. Porque Jesus diz no livro de João que tudo que nós pedimos no nome dele, ele faria para que o Pai seja glorificado. Então a mesma autoridade
autoridade de Jesus, ele expulsou os demônios, Jesus ele me deu, Jesus ele te deu também essa autoridade. Jesus ele liberta aquele homem dos espíritos imundos. A Bíblia diz que está passando uma manada de porcos pelo pasto. E quando Jesus está ali com aquele homem, os demônios vão dizer: não nos mande para o abismo, permite que nós entramos na manada de porcos. A Bíblia diz que Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. A Bíblia diz então que os demônios eles vão entrar naqueles porcos. Aqueles porcos eles vão sair correndo e vão cair no desempenho. E a Bíblia diz então que aquele homem ele ficou liberto daqueles espíritos imundos que ele estava sendo oprimido. Eu quero dizer para você que nessa noite, o diabo, irmão, o que ele quer é me oprimir, é te oprimir, é lançar enfermidades. O que o diabo quer é nos destruir. O que o diabo quer é achar brecha na minha e na sua vida para poder nos parar a caminhada, para poder nos afastar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o papel de Satanás, mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, por mais que o inimigo ele quer me parar, ele quer te parar, ele quer te desanimar, o diabo ele está ao derrotar bramando como leão, procurando quem possa tragar. Só que ao nosso redor está os anjos do Senhor nos dando livramento. É o diabo querendo nos parar e Deus nos dando livramento. É o diabo querendo nos desanimar e Deus nos dando livramento. É o diabo querendo lançar depressão e Deus dando livramento. Aleluias. No mundo espiritual é uma guerra que nós não conseguimos enxergar. É o diabo clamando, lutando a todo tempo contra mim e a sua vida. É Satanás tentando nos frustrar, tentando nos parar, tentando nos pegar, aleluia, muitas vezes com as suas armadilhas, com a sua cilada. Porque Satanás, ele foi mais astuto do que a mulher no jardim, e a mulher caiu na armadilha do diabo, aleluia. Mas que nessa noite nós viemos, irmãos, entender que por mais que Satanás ele vai tentar nos parar, ele vai tentar nos desanimar, ele vai tentar lançar suas enfermidades, aleluia, nós podemos tirar para o Jó. Jó era um homem que Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, mas o Jó mesmo assim ele foi fiel a Deus, aleluia. O diabo pode tocar em tudo que nós temos, o diabo pode tocar muitas das vezes na nossa saúde, pode tocar na nossa família, pode tocar, aleluia, na riqueza, mas nós temos que ser como Jó, nós temos que ser fiel, aleluia, porque Jó, por mais que ele perdeu tudo que ele tinha, Deus devolveu tudo em dobro depois para Jó. Que nós poderíamos, que nós devemos, irmãos, nessa noite ser como Jó. Um homem que servia a Deus não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus é. Muitas das vezes na nossa vida nós só quisermos servir a Deus se Ele nos beneficiar. Mas nós não devemos servir a Deus, irmãos, pelos benefícios, pelas curas, pelos milagres, mas pelo que Deus é. Jó ele fez diferente. Satanás tocou nos filhos, Satanás tocou nos bens, Satanás tocou na riqueza de Jó, tocou na família de Jó, tocou na saúde de Jó, e Jó ele foi fiel. Então, por mais que o diabo, irmãos, ele vai atacar, por mais que ele vai atacar a nossa saúde, a nossa família, nossos filhos, nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Falhos todos nós somos, mas a misericórdia de Deus ela dura para sempre sobre as nossas vidas. Jó, o homem que ele foi fiel, perdeu os bens, perdeu os filhos, a saúde foi atacada, mas Jó ele permaneceu fiel. Então nós temos que lutar, porque provação na minha sua vida não vem. O diabo vai tentar todo tempo tentar nos parar, tentar nos desanimar, muitas das vezes lançar enfermidades, mas nós estamos com o dono da vida, nós estamos com o dono da saúde,
Nós estamos com o dono da riqueza, que é Jesus Cristo de Nazaré. Seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E nessa noite, irmãos, nós viemos fechar nossos olhos, fazer um raio-x da nossa vida e ver aonde estão as brechas, para que nós venhamos tampar as brechas, para que o diabo venha vir não achar brecha aberta sobre nossas vidas. Que nós viemos nessa noite examinar a nossa vida, porque o diabo, se é uma coisa que ele tem, é tempo. Ele não tem preço de derrubar ninguém, e nós temos que ficar espertos com as artimanhas do diabo, orando a todo tempo a Deus, para Deus quebrar as armadilhas de Satanás, para Deus nos ajudar a fechar as brechas, para que assim nós permanecemos firmes até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe cada irmão, os pastores, obreiro, você que se dizima na casa do Senhor, você que nos visita. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a tua família, a tua casa, os teus filhos, os teus projetos, a tua saúde. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para prosseguir até o arrebatamento da sua igreja. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. A palavra que mexeu com os nossos corações.